Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores erros, assim, equívocos mesmo, metodológicos que tem sobre essas questões de estudo de direito canônico na igreja, especialmente direito matrimonial canônico, que está muito em voga, assim, né? O pessoal está gostando de estudar e procurando e tudo mais. Claro, eu faço os cursos de direito matrimonial canônico. Isso não significa, e eu falo isso para os meus alunos sabem isso muito bem, ouvem isso várias vezes durante o curso, que o direito canônico não é só o direito matrimonial canônico, né? Que o direito canônico não é uma área do direito. O direito canônico é todo um sistema jurídico. Já falei isso várias vezes, no meu Instagram tem vídeo especificamente sobre isso, né? E o que a gente vê muitas vezes são pessoas isolando o direito matrimonial canônico como se ele fosse único e se bastasse. E ele não se basta, né? É preciso entender que não pode ter esse isolamento disciplinar. É preciso entender o todo. E eu não estou falando o todo nem do direito canônico, só o direito canônico. Olha só, eu não estou pegando o direito matrimonial canônico e falando que eu preciso entender o direito canônico inteiro para poder entender o direito matrimonial canônico. Isso é verdade também, mas não é só isso. É preciso ter um pensamento, um entendimento não só do direito canônico para entender o matrimonial, mas também do direito, também da filosofia jurídica, também da antropologia jurídica, também da sociologia jurídica, tá? Fora, assim, se você for mexer com a parte do direito canônico, também parte de teologia e filosofia que você precisa ter uma noção. Então, eu não estou falando que você precisa ser formado em teologia, formado em filosofia, você precisa ser formado em direito para poder entender o direito canônico. Não, não é preciso, tá? Mas você precisa ter noções básicas essenciais, são coisas básicas, sabe? Você precisa compreender questões que são basilares, senão você não vai compreender como um todo e vai fazer besteira, e vai entender besteira, e vai entender tudo errado, e vai partir para um certo positivismo, certo legalismo, então um certo laxismo, ou seja, vai para os extremos, né? Ou não vai compreender nada, vai se perder no meio disso tudo. Então é preciso ter uma unidade com várias ciências aí, né? Então, começando pela ciência jurídica, que é uma questão que eu sempre venho falando, olha, precisa ter uma certa noção de direito. É claro que uma pessoa que fez o curso de direito e tem o pensamento, né, tem a formação jurídica e pensa nesse sentido, é mais fácil para uma série de questões, né? Assim como para o teólogo, para o filósofo, também é mais fácil em uma outra série de questões. Mas por ser direito canônico, obviamente que o pensamento tem que ser jurídico. Você tem que entender juridicamente as coisas, né? Se você não pode partir da teologia o tempo todo, você não pode partir da filosofia o tempo todo, você precisa ter elas como um princípio de tudo, mas não partir sempre dela para poder compreender o direito, sendo que ele é direito, né? Você precisa partir de todo mundo. Você precisa partir da filosofia, você precisa partir da teologia, mas você precisa partir do direito também. Se você parte só de um deles, é um erro. Se você parte só do direito, é um erro. Se você parte só da teologia, vai ser um erro. Você precisa compreender que existe elas se misturam aí. Tanto que existe a matéria de teologia jurídica, né? Então, o direito canônico, assim, embora ele tenha uma finalidade última, que é sobrenatural, né, que é a salvação das almas, salvos animaram, que está inclusive positivado, né, está escrito, está lá no cânon 1752, o último cânon do Código de Direito Canônico, o direito canônico ele opera, ele trabalha rigorosamente com as categorias, né? A lógica, a hermenêutica, né? A interpretação e a técnica de ciências jurídicas. Se você deixar isso de lado e usar o direito só como um monte de regrinhas, não vai funcionar,
né? Isso qualquer estudante de direito no primeiro período aprende isso, né? Num curso, numa matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito ou Introdução ao Direito, depende da faculdade. Lei não é direito, direito não é lei, tá? Uma coisa é outra coisa, lei não é justiça, justiça não é lei. Então a gente precisa ter essas noções, porque senão você vai estar trabalhando com direito canônico, seja como advogado, seja como defensor do vínculo, seja como notário, seja como qualquer coisa dentro do direito canônico, e vai estar trabalhando sem compreender o que é um processo, sem compreender a teoria geral do processo, sem compreender o que vem com toda a ciência jurídica. Então, conceitos fundamentais, né, como eu já comecei a falar aqui, conceitos fundamentais como teoria geral do processo, não precisa nem aprofundar em teoria do processo, mas a teoria geral do processo é preciso ser compreendida. A teoria do negócio jurídico, a capacidade civil, os vícios de consentimento, né? Eu estou falando aqui não os vícios de consentimento do direito matrimonial, mas os vícios de consentimento dentro da ciência jurídica, dentro do direito, né? O erro, o dolo, a coação, é preciso compreender o que são essas coisas, né? A simulação e a teoria geral da prova, é preciso compreender a teoria geral da prova. Para quem for trabalhar com direito por processo penal, né, contencioso, tudo isso são aprofundamentos que vão ser necessários, vão ser importantes lá no direito canônico. Não dá para desprezar isso. Então, isolar o direito matrimonial canônico, que é mais específico ainda, de todas essas bases, é rebaixar esse direito matrimonial a um mero, um conjunto de regras rituais ou morais que seja, e isso esvazia a parte de ciência jurídica que existe. Né? Quando você pega uma matéria e relega ela a meras regras rituais, processuais, né? Como se fossem rituais mesmo, vazios, não rituais que têm o sentido, mas rituais vazios, rituais que estão lá só para serem cumpridos, porque alguém falou que tem que ser, você não entende o que está sendo feito, por que está sendo feito naquela ordem, você esvazia tudo, né? Você esvazia toda a parte científica disso daí. Aí é que surgem aqueles problemas de pessoas que só seguem a mesma linha do jeito que aprenderam a fazer, né? Do jeito que foram ensinadas a fazer. Se o problema desloca 10 centímetros para o lado ou para o outro, ele não sabe mais resolver, ele não sabe mais como lidar com aquilo, porque ele só aprendeu daquele jeitinho, né? Que é a forma geral. Mas e aí? E a parte principiológica? E a parte científica da coisa? Né? Então a gente tem essas dificuldades dentro do direito canônico, principalmente porque muitos que seguem a área do direito canônico não têm uma formação jurídica inicial, né? E nem depois. Porque não vem, por exemplo, isso que eu falei, essas matérias que eu falei, introdução ao direito, teoria geral do processo, da prova, que seja, né? Da prova ainda estuda mais, mas esses outros dois não se vê uma filosofia jurídica, não estou falando de filosofia jurídica canônica, nem de teologia jurídica, estou falando da filosofia jurídica como um todo, sociologia jurídica como um todo, né? Antropologia jurídica como um todo. Isso precisa ser entendido para poder atuar nisso, para poder lidar com o direito canônico e entender ele, né? Quem não compreende a teoria geral do direito e essa evolução da ciência jurídica vai ser incapaz de interpretar de forma adequada e com a maleabilidade necessária um processo de nulidade matrimonial. Porque ele não ele vai ser rígido. Eu não estou falando de rigidez no sentido do direito material, né? No sentido de ser nulo ou não ser nulo. Ele vai ser rígido no sentido processual. No sentido material também. Mas eu estou falando aqui mais dessa parte processual, dessa parte procedimental. É preciso compreender essas coisas. Se não compreender essas coisas, vai cair numa rigidez ou vai cair num laxismo, ou seja, de qualquer jeito, vai estar instrumentalizando o processo
conforme eu quero. Né? Eu acho que esses procedimentos são meros formalismos, então eu ultrapasso eles, eu relego eles à mera necessidade quando for necessário. E não é assim, precisa ter um formalismo, uma certa formalidade ali, formalismo não, uma certa formalidade ali. Mas também a gente não pode cair no rigorismo disso. E como você aprende a ter essa maleabilidade? Estudando essa parte toda que eu acabei de falar. Não tem outro jeito. Estudantes de direito vão aprendendo isso com o tempo. Pode até ser que muitos deles não saibam explicar isso, mas durante o curso, durante os 5 anos de curso, eles vão entendendo e compreendendo que é preciso ter essa maleabilidade, que justiça não diz respeito a leis. Existem leis justas e leis injustas. Existe um direito que é muito maior do que a legislação. Né? Então, preciso compreender isso. E para o direito canônico é importantíssimo compreender que o direito está acima de legislação, porque, afinal de contas, o direito canônico ele lidar com o direito civil como direito estatal, né? O direito dos países, o tempo todo. Senão você não compreende um monte de coisas e fala um monte de besteiras, como a gente vê falando por aí. Né? Então, a gente não pode ter um matrimônio, principalmente porque é onde tem mais, né, o volume é maior de trabalho, o matrimônio como se fosse uma ilha. Né? O direito matrimonial canônico, que está lá no livro 4 do Código de Direito Canônico, lá no livro 4, parte 1, livro 7, né, do Código de Direito Canônico, ele abrange basicamente 100 e poucos cânones, de 1752 cânones, né? E tem toda uma legislação extravagante e tudo mais, mas dentro do Código de Direito Canônico, poxa, ele não é 10%, tá? Ele não é 10% do código. Então, como lidar com isso? Ele precisa, né, o direito matrimonial, o matrimônio, ele precisa estar conectado a todas as outras partes do próprio código, fora a legislação extravagante. Então é preciso sim compreender a teologia, não precisa ter o curso superior de teologia, como eu acabei de dizer, mas é preciso compreender a teologia, é preciso compreender uma certa antropologia, é preciso compreender as ciências jurídicas, é preciso compreender uma sociologia jurídica, é preciso compreender a filosofia. Senão você não vai para frente. Você vai ficar estagnado em regrinhas. E de regrinhas a gente já está cansado. A gente precisa compreender por que essas regras existem. Então a gente precisa, dentro do código, entender certas coisas ali dentro. Entender as normas gerais, que está ali no livro 1. Por que entender o livro 1? São 206 cânones. Muito mais do que o direito matrimonial, o livro 1. São 206 cânones, que está ali no livro 1 do Código de Direito Canônico. Por quê? Porque dali vão sair critérios de interpretação das leis, por exemplo. Como é que você vai interpretar uma lei canônica, sendo que você não sabe os critérios de interpretação? Não é só sair interpretando as coisas assim, não. A gente precisa ter critérios de interpretação, o cômputo de tempo, os atos administrativos, está tudo ali. Então, a gente precisa compreender, entender, saber do livro 1. O outro livro, o livro 2 também, O Povo de Deus, que é o maior livro do código, enorme, não lembro quantos cânones, mas são muitos. Então, assim, ali existe o pressuposto seria como se fosse o estatuto jurídico do fiel. E quando eu falo fiel, estou falando fiel leigo e clérigo, que são o fiel católico. Então, ali se pressupõe o estatuto do fiel católico. A própria jurisdição dos bispos e do Papa, do Romano Pontífice, está ali também. Então, não é algo que se possa desprezar. E todos os outros, os sacramentos também. E tem o livro 7 também, que é essencial para poder compreender o direito matrimonial canônico, que fala do direito processual, como que você vai lidar com o processo de nulidade matrimonial se você não compreende, não entende, não tem acesso ao direito processual, ao livro 7. Não vou nem entrar na parte
da legislação específica sobre direito processual matrimonial canônico, que é a Dignitatis Connubii, né? Lá vão ter 305 ou 6, acho, artigos. É uma legislação grande, né, sobre direito processual no processo de matrimonial, minoridade. Mas vem todo ele é baseado no livro 7 do Código de Direito Canônico. É a regra a ser seguida. Tá? Então, quem rege a mecânica de como a verdade fática, que é isso que a gente busca nesse processo, como a verdade fática vai ser apurada em juízo, através do contraditório, da ampla defesa, está nesse livro aí. Né? Estudar o matrimônio, separando, apartando de toda essa engenharia aí, dessa arquitetura sistêmica que foi feita no código, para que a pessoa, né, o jurista, aplique a lei de forma cega, ignorando as preliminares do processo, a legitimidade das partes, as regras universais de interpretação, de hermenêutica, né, que protegem, salvaguardam a validade dos atos jurídicos. Isso daí causa um monte de problemas, inclusive nas sentenças. Né? Inclusive nas sentenças, porque um juiz não vai compreender o que é certeza moral se ele não compreender isso aí tudo. Então é um problema muito sério. A gente vai chegando em problemas muito sérios nesse sentido. Tá? Então, assim, as ciências jurídicas, como um todo, né? Quando eu falo de ciências jurídicas, eu estou falando da ciência jurídica, não estou falando do direito canônico, das ciências jurídicas como um todo. Quem estuda ciências jurídicas, eu só um parênteses aqui, eu falo muito com meus alunos dos presencial, né? Nas universidades onde eu dou aula, nas faculdades de direito. Infelizmente, hoje, no Brasil, não sei se isso é um fenômeno do mundo inteiro, provavelmente não, mas no Brasil e em algumas partes da América Latina, o que a gente forma não são juristas, não são estudantes de direito. Na verdade, nós formamos técnicos em legislação brasileira. No Brasil, nós formamos técnicos em legislação brasileira. Eu sempre digo para eles que nós não estudamos na faculdade direito penal. Nós estudamos Código Penal brasileiro. Nós não estudamos processo civil, nós estudamos CPC, né? Código de Processo Civil do Brasil. Nós não estudamos direito constitucional, nós estudamos Constituição de 1988, o que é pior ainda, não estudamos nem as outras, né? São 7 constituições que o Brasil teve, nós estudamos elas não, nós nem entra nisso, a maioria das vezes. Eu entro, mas quando eu dou minhas aulas de constitucional, mas a maioria não entra, né? Não quer saber, a questão é o que está em vigência agora, é uma coisa utilitária, então nós precisamos saber o agora, como colocar isso em prática, e não é assim. Você precisa compreender todo o sistema, toda a ideia. Então, hoje o que a gente tem feito, o que tem acontecido, é que nós temos formado tecnólogos em direito, né? Técnicos em legislação brasileira. É isso que o curso de direito está fazendo. Se você colocar um direito de outro lugar, né? Direito francês, não vamos pegar dos latinos aqui, vamos pegar nem do direito lá dos Estados Unidos, Inglaterra, né, o anglo-saxão. Vamos pegar lá do Oriente. Vamos pegar o direito japonês, chinês, né, vietnamita, sei lá, qualquer coisa assim. Você é capaz de compreender aquilo ali? Ou você acha que vai estar tudo conectado como é o nosso direito aqui? Eu estou falando com você que é do direito. Você acha que você pegar o processo de lá vai ser igualzinho daqui, os princípios, tudo igualzinho? Não vai. Existe estudo de direito comparado para isso. Né? Existem coisas que podem ser comparadas, outras não. Outras não tem como ser comparadas. Então, a gente quando a gente vai estudar direito, de verdade, né? Não essa coisa utilitarista para passar na prova da OAB ou em concurso, não que isso não seja válido, claro que é válido. Para você advogar, você precisa passar na prova da OAB, para você trabalhar concursado, você precisa passar no concurso. Então, tem a sua validade. Só que só isso é um problema. É um problema sério.
Tá? Então, as ciências jurídicas como um todo, quando você estuda, ela se debruça sobre várias relações humanas e a justiça no meio da cidade, né? Da polis, da urbis. Se você, né? Então, o direito canônico, ele eleva essa realidade, a diferença é só essa. Não é só essa, tem mais coisas, mas principalmente essa. O direito canônico ele eleva essa realidade ao mistério da graça, né? Ele muda, ele não tem o objetivo de pacificação social que o direito do Estado tem. O direito do Estado tem um objetivo disso, pacificação social. O objetivo do direito canônico é qual? Salvos animarum, salvação das almas, além, né? Tá além dessa vida. Então é diferente o objetivo e por isso muda uma série de estruturas. Mas só que para você compreender isso, você precisa compreender que o Estado também tem o seu direito e por que as coisas se chocam. E como usar cada coisa em seu lugar. Né? Isso muitas vezes é um problema, muitas vezes é uma dificuldade. Então existe um pressuposto que é indissociável no direito entre o próprio direito, a moral e o bem. Essas coisas precisam estar juntas. O matrimônio e o direito matrimonial, o matrimônio, ele vai ser ao mesmo tempo uma instituição de direito natural, né? Porque não é o matrimônio não é uma coisa inventada pela igreja. Já existia matrimônio antes da igreja e as pessoas se casam fora da igreja também, né? Então o matrimônio, como casamento, como direito natural, né? Ele é acessível à razão humana, ele é acessível às ciências universais. Você não precisa ser católico, você não precisa ser religioso para casar. Nunca precisou. Agora, o sacramento, sim. O sacramento vai estar na esfera da fé e vai ser regulado pelo direito canônico aqui. Além do casamento lá, dependendo da situação. Né? Quando ele toca nas questões jurídico-canônicas, ele toca no interesse do católico, aí sim o direito canônico entra. Fora isso, ele não entra. Né? Fora isso, dois pagãos que se casam no civil e vivem a vida inteira como pagãos, não querem se batizar, não se converteram e vivem a vida inteira casados no civil, lá para o Estado e tudo mais. A igreja vai entrar nisso como? Né? A partir do momento que um deles se converte e pede o batismo, a igreja a igreja entra diretamente nisso. E aí, como ela entra? Como fica o outro? Como esse casamento civil vai interferir aqui? Isso tudo precisa ser entendido. Para isso ser entendido, você precisa entender de casamento civil. Você precisa entender o que o Estado quer no casamento. O que o Estado quer no casamento civil? O que são as pessoas para o Estado? Né? Qual que é a antropologia do Estado com relação às ciências jurídicas? A gente compreende isso na hora que vai estudar só e isoladamente o direito matrimonial canônico? Não compreende. A gente compreende uma série de regras de direito material e de direito processual. Né? Lá no meu curso mesmo são quase 30 aulas, né? Longo, dá mais de 40 horas a aula, mas não dá para entrar nesses pontos. A gente precisa entrar nesses pontos para poder compreender o todo. Então, quando você estuda o código inteiro, ou o direito canônico inteiro, melhor ainda, né, do que só o código, as matérias do direito canônico inteiro, incluindo as de filosofia, incluindo as de teologia, isso facilita demais, muito. E isso eu estou falando para o jurista. Agora, falando para o não jurista, é preciso também compreender matérias como teoria geral do processo, é preciso compreender introdução ao direito, é preciso compreender filosofia jurídica, antropologia jurídica, sociologia jurídica, senão você não vai dar conta. Infelizmente é assim, não é possível só lidar com a teologia e a filosofia e pegar matérias do código ou do direito canônico e agora vamos seguir. Não vai funcionar. Como não funciona? Infelizmente, desculpa, né? Mas não funciona, não dá certo.
Tá? São erros que acabam sendo crassos no meio do caminho. Nos mestrados existe um propedêutico para o jurista que não fez a filosofia nem a teologia, ele tem que fazer certas matérias e isso é importantíssimo. Eu estou falando que eu fiz. É importantíssimo. Tem matérias ali que abrem a mente da gente para uma série de coisas, para compreender uma série de situações. Agora, o contrário acontece? Isso é uma crítica minha, tá? Só minha, só entre nós aqui. O contrário acontece. Quem veio da teologia, da filosofia, faz um propedêutico dessas matérias introdutórias de direito? Não, não faz. Não faz. Infelizmente não faz. E a gente precisava ter. Era necessário ter uma base constitucional, uma base introdutória a processo, uma base introdutória à prova, uma base introdutória ao direito como um todo. A gente precisava ter. Né? Infelizmente a gente não tem. Então, concluindo aqui, né, fechando, o bom canonista, vamos colocar assim, o bom canonista, ele deve ser, antes de qualquer coisa, um jurista que seja completo, que ele compreenda todas essas áreas. Né? Não só o pedacinho que ele entende, não só a especificidade do que ele entende. Então ele precisa dominar o direito civil, ele precisa dominar a antropologia, ele precisa dominar a filosofia do direito, né? Para compreender como o consentimento humano vai se estruturar na realidade ali do mundo, né? Do tempo, temporal. Ele precisa, para poder chegar a essas conclusões, ele vai precisar saber disso tudo. Para só depois disso tudo, analisar como que a lei da igreja, a lei eclesiástica, vai elevar e proteger nessa ordem da salvação das almas. O que isso tem a ver com o processo matrimonial? Tudo. Nós estamos falando de processo matrimonial. Aí vem já, tá vendo? As situações, quando você vai lá como advogado, vamos supor que você é o advogado canonista, que você não repassa para a parte toda essa situação de salvação das almas, todo o motivo de existir deste processo, para ele é só um contencioso qualquer. Para ele é mais um contencioso qualquer na vida dele. Sabe, se ele já é uma pessoa que tem experiência com ações judiciais, para ele isso daí, uma ação de indenização contra uma operadora de telefonia, é a mesma coisa. Só muda o objeto. E a parte contrária. Ele sequer consegue compreender quem é a parte contrária. Ele sequer consegue compreender que o outro cônjuge não é a parte contrária dele. Que a parte contrária ali naquele processo é o defensor do vínculo. Né? E que o outro não é a parte contrária dele, afinal de contas o resultado vai ser igual para os dois. Se fosse parte contrária, o resultado era diferente. Um ganhava, outro perdia. E não é isso que acontece. Né? Se for nulo, é nulo para os dois. Se for válido, é válido para os dois. O resultado é igual. Tá? Pode ter algumas situações que diferenciam de um para o outro lá e tal, mas a questão da nulidade ou não nulidade, ou validade vai ser igual. Não são partes contrárias. Então, se você não conseguir, como profissional dessa área, passar isso para a pessoa, você está fazendo o quê? Não está chegando à finalidade última do direito canônico e da igreja como um todo, que é a salvação das almas, salvos animaram. Não está chegando. Está chegando aonde, então? Né? Se você não busca a salvação das almas na igreja, você não é inútil, para de fazer. Não serve. Então a pessoa precisa entender, antes de qualquer coisa, o espírito disso. Entender por que entrar com uma ação de nulidade e para que serve isso. Não é só para eu me casar na igreja novamente, entrar de novo e cometer os mesmos erros, não serve. Tá? Não serve para isso. Serve para buscar a salvação das almas. Então o isolamento, né? O isolamento do direito matrimonial canônico e mesmo do próprio direito canônico, das ciências jurídicas como um todo, da teologia, da filosofia também, vai gerar um legalismo estéril, tá? Um legalismo que é estéril. Legalismo já é um negócio meio estéril, né? Mas é um legalismo que não leva a lugar nenhum, tá? A integração com as ciências jurídicas vai gerar
verdadeira equidade canônica ali, uma verdadeira equidade dos interesses das relações, que é a justiça aplicada ao caso concreto. É isso que a gente precisa. Certo? Bom, até me estendi mais do que eu gostaria sobre esse assunto, mas é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Então, se vocês fizeram o curso de Direito Matrimonial Canônico e só ele, aprofundem, porque só com o Direito Matrimonial Canônico você não vai compreender o que precisa ser compreendido. Você não vai chegar aos lugares que a igreja pede que você chegue. Tá bom? Então, beleza. Até a próxima. Tchau, tchau.